Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, pessoal, aqui no jornalzinho da escola, aqui o jornalzinho número 2, nós vamos falar de dois assuntos, tá? Equações com duas variáveis e par ordenado no plano cartesiano, tá? Então vamos achar aqui a oitava série, isso aqui é da sétima, ó. Então já estamos aqui, ó, no oitavo ano, tá? Primeiro tem uma curiosidade aqui, ó. Que dia será a Páscoa? Né? Você já observou que a Páscoa sempre acontece em um dia diferente? A Páscoa, vocês sabem que cai num domingo, né? Mas não é como assim o Dia das Mães, né? O primeiro domingo de maio, Dia dos Pais, o domingo de agosto, não sei o quê. Então, ela não tem o dia certo para ocorrer, né? E como que o pessoal sabe que dia é esse, né? Então, na verdade, isso tem a ver com fase da Lua, um negócio que os antigos usavam aí. Mas a data da Páscoa é extremamente importante, pois a partir dela outras datas são definidas, como o Carnaval e Corpus Christi, né? Depois de definido que dia que vai ser a Páscoa, 40 dias antes, né, que é o período da quaresma lá, se marca o Carnaval. Então, o Carnaval é marcado de acordo com a Páscoa, tá? Como nós podemos descobrir a data correta de cada ano? E o que a matemática tem a ver com isso? Um dos processos para descobrir a data da Páscoa é uma interessante curiosidade matemática. O dia da Páscoa varia de acordo com o ano e com a fase da Lua. Mas um matemático muito sábio, chamado Carl Friedrich Gauss, que morreu em 1855, descobriu uma forma de encontrar a data exata da Páscoa em qualquer ano que esteja compreendido no intervalo de 1900 até 2099, por meio de simples cálculos matemáticos. Nós podemos determinar que dia será a Páscoa em qualquer ano entre esses anos aqui, ó, de 1900 a 2099, tá? Então aqui tem uns cálculos, né? Pensem em um ano qualquer entre 1900 e 2099, tá? Aqui eu calculei para vocês aqui qual será a Páscoa de 2021, que é o ano que vem, né? Então, ó, vamos chamar esse ano de A. Então, 2021 eu chamei de A. Então A X, eu tenho que achar X, Y, Z, K e W, tá? Mas é muito facinho de achar esses valores aqui. Por quê? Porque é o ano dividido por 19. Então, o resto não a divisão. O resto é o X. O ano dividido por 4. O resto que sobrar é o Y. O ano dividido por 7. O que sobrar é Z, tá? O resto da divisão de 19 vezes x mais 25 por 30. Então, você já achou aqui que número que vai ser o x, você vai fazer 19 vezes x mais 25 e dividir por 30. O resto é o k, né? Você já achou o x, o y e o z, então você vai substituir nessa formulinha aqui, dividir por 7 e achar o resto dessa divisão, não o resultado da divisão. O resto da divisão é esse número aqui, tá? E aí você vai colocar o domingo de Páscoa do ano A será no dia K mais W mais 22 de março. Ou, se passar de 30 números esse aqui, você passa para essa outra formulinha que vai ser em abril. Eu fiz aqui para vocês, ó, dividir o 2021 por 19 para achar o X, dividir o 2021 por 4 para achar o Y, dividir o 21 por 7 para achar o Z, tá? E aí eu substituí na formulinha, né? Substituindo na formulinha, então vamos ver se vai cair em março. Aí a formulinha deu número 35, né? Então não será em março a Páscoa do próximo ano, pois o mês não tem 35 dias. Então eu passei para essa outra formulinha aqui, que é a formulinha de abril, né? K mais W menos 9, né? Que deu 4.
Então, eu tenho certeza que a Páscoa do ano que vem, de 2021, será no dia 4 de abril, tá? Agora tem uma atividadezinha aqui, tenta fazer, ó. Agora é sua vez. Calcule o dia, que dia será a Páscoa de 2030, tá? Faça tudo que eu fiz aqui, ó, igualzinho. Aqui, só isso aqui. Você vai saber que dia que vai ser a Páscoa de 2030, ok? Primeira atividade. Agora vamos falar então das equações com duas variáveis. As equações com duas incógnitas, ou seja, um número que você não conhece aqui, são representadas pelas expressões ax mais by igual a c, com o a diferente de zero e b diferente de zero, porque senão se você pôr zero aqui não vai dar para fazer a conta, né? Assumindo qualquer valor real. Nesse modelo de equação, os valores de x e y estão ligados através de uma relação de dependência, né? Então, conforme o valor de x, vai ser o valor de y. E conforme o valor de y, vai ser o valor de x. Então, um depende do outro. Se aumentar o valor de x, pode aumentar ou diminuir o valor de y. E, conforme o valor de y, pode aumentar ou diminuir o valor de x, tá? Essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado, x, y, sempre nessa sequência, x e y, tá? Da equação. Os valores de x dependem dos valores de y, e vice-versa, como eu disse lá em cima. Atribuindo valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos os valores correlacionados a elas. Se eu dou o valor para x, eu vou descobrir o y. Se eu dou o valor de y, eu descubro o x, tá? Vamos ver aqui nesse probleminha aqui. Ó, Carlos tem em sua carteira R$ 30 em notas de 2 e de 5. Tá? Então ele tem R$ 30 na carteira. R$ 30 na carteira. Só que as notas são de 2 e de 5. Qual a expressão algébrica que representa essa situação? Lembre que eu não sei quantas notas ele tem de 5 e nem quantas notas ele tem de 2. Eu só sei que juntando as notas de 2 e as notas de 5 vai dar 30. Tá? Resolução. Vamos chamar de x a quantidade de notas de 2 e y a quantidade de notas de 5. Como não sabemos quantas notas tem na carteira, podemos escrever assim, ó, as notas de 2 vezes x e a nota de 5 vezes y, tá? Então, como eu não sei ainda, eu ponho desse jeito aqui, simplificando. 2x mais 5y igual a 30, né? As notas de 2 mais as notas de 5 vão dar 30. Suponhamos que ele tenha 10 notas de 2. Então, eu substituo aqui, ó, no lugar de x, né? Então, 2 vezes 10 mais 5y, né? Sabendo quanto tem aqui, eu dou um valor para x, eu vou descobrir o valor de y, né? Então, ó, 2 vezes 10 é 20, mais 5y igual a 30, né? Então, ó, eu pego esse 20 que está positivo desse lado aqui e passo desse outro lado aqui negativo. Então, só ficou 5y aqui. 5y igual a 30, que já estava aqui, menos 20, que veio de lá para cá. 30 menos 20 é 10. Então, ó, 5y igual a 10. Como está multiplicando aqui, ó, 5 vezes y, eu passo esse 5 para cá dividindo o 10. Tá? Sempre que eu passar para cá, eu mudo o sinal. Então, aqui era positivo, eu passei negativo, e aqui está multiplicando, eu passei dividindo. Tá? Então, o 5 divide o 10. 10 dividido por 5 é 2. Então, eu tenho aqui, ó, achei o y igual a 2. Tá? Se ele possui 10 notas de 2, então o resultado é 20, né? Então, em notas de 2, ele tem R$20. Então, ele só pode ter duas notas de 5, ou seja, mais R$10 para dar os 30 que ele tem na carteira. Então, nesse caso aqui, se ele tiver 10 notas de 2, ele vai ter duas notas de 5, tá? Essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado, xy, da equação.
Os valores de x dependem dos valores de y e vice-versa. Atribuindo valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos valores correlacionados a elas. Nesse caso, temos o par ordenado 10, né, que é o x, que é as notinhas de 2, e 2, que é o y, que é as notinhas de 5. Tá? Então, 10 e 2. Essa aqui é a resolução desse problema. Mas será que pode ter outra resolução? Eu creio que sim, né? Será que para essa expressão existe mais par ordenado, ou seja, mais uma resolução? Sim, eu posso dar um valor aqui para x de 5, né? Então, se eu tiver 5 notas de 2, vai dar R$10, não é? Então, falta R$20 para completar os 30 que ele tem na carteira. Quanto que é R$20 em nota de 5? São 4 notas, né? Então, eu encontrei mais um parzinho ordenado que soluciona esse probleminha aqui também. Então, 5 notinhas de 2 e 4 notinhas de R$5. Então, mais um par ordenado XY, né? Eu já tinha 10 e 2, agora eu tenho 5 e 4. Só existe mais um par ordenado que satisfaça essa expressão, que é esse que a gente encontrou agora, 5 e 4, né? Você sabe dizer por que só tem esses dois aqui? Será que se eu der mais por exemplo, se eu tiver 3 notas de 2 aqui, né? 3 notas de 2, para a gente tentar resolver o problema da carteira como chama o cara aqui? Do Carlos. Ele vai ter R$6, né? 3 notas de 2, né? Aí R$6. Então vai sobrar 24 para as notas de 5. Não consigo, né? Quantas notas de 5 eu teria que ter para dar 24? Né? Teria 4 notas e mais uma de 4, então não dá. Então eu só tenho mesmo essas duas que satisfaçam esse probleminha aqui do Carlos. Eu só tenho esses dois resultados aqui. Ou é 10 notas e 2 de 5, 10 notas de 2 e 2 notas de 5, ou 5 notas de 2 e 4 notas de 5. Tá? Vamos ver aqui, pares ordenados. Isso aqui é um par ordenado, 2 pares ordenados, tá? Que satisfazem esse probleminha aqui. Pares ordenados de uma equação no plano cartesiano. A determinação do par ordenado é de grande importância para a construção da reta representativa da equação no plano cartesiano. Esses conceitos são muito utilizados na elaboração de gráficos de funções, como na geometria analítica, que relaciona os estudos algébricos com a geometria, sendo de extrema importância para o cotidiano matemático. Esse cara aqui, ele chama René Descartes, né? Ele que foi o primeiro cara que criou esse sistema de plano cartesiano que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é um plano cartesiano, tá? Então foi esse cara que criou. Olha um probleminha aqui. O preço de uma caneta e 2 lápis é R$7, tá? Então eu vou numa papelaria e falo, eu quero uma caneta e 2 lápis. Ela me dá a caneta e 2 lápis e cobra R$7. Qual a expressão algébrica que representa essa situação? Né? Se chamarmos a caneta de X e os lápis de Y, nós temos o seguinte. Então é uma caneta que é X mais 2 lápis que é Y. Então X mais 2Y igual a R$7. Né? Então essa aqui é uma equaçãozinha, né? Uma equaçãozinha. Do mesmo modo que nós fizemos lá com a carteira do Carlos, vou dar alguns valores para a caneta e encontrar o valor dos lápis, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho a mesma equaçãozinha aqui, né? Se eu dou um valor de R$6 para a caneta, quanto que eu encontro para os lápis? Fazendo as continhas aqui, eu encontro que cada lápis é 50 centavos. Vamos ver se dá certo? 6 mais 2 vezes 50 centavos é R$1. Então, 6 mais 1, 7. Então, deu certo.
eu tenho um par ordenado aqui, que é 6 para o y, para o x, e para o y eu tenho meio. Aqui, ó, eu vou dar um valor de R$5 para a caneta, que eu não sei quanto que era cada caneta. Se for R$5 a caneta, quanto que é cada lápis, né? Então eu fiz a continha aqui, deu R$1, né? Então vamos ver se dá certo aqui, ó. 5 mais 2 vezes 1 é 2, então 5 mais 2, 7, tá certinho, ó. Então, mais um par ordenado aqui, 5 e 1. E se a caneta fosse R$4? Então, ó, 4 mais quanto tinha que custar o lápis para ser 7? Ó, eu fiz as continhas, deu R$1,50, né? Então, ó, 4 mais 2 vezes 1,50 é 3, né? Então, 4 mais 3, 7. Ok? Dessa forma, encontramos os pares ordenados x e y dessa equação. Para cada valor de x, temos um valor de y, né? Eu dou o valor do x e encontro o valor do y. Dou o valor do x e encontro o y, assim por diante. Ou seja, se cada caneta custa 6, então os lápis custam 50 centavos cada. Se a caneta custa 5, os lápis custarão 1 cada. E se a caneta custa 4, os lápis custarão 1,50. Poderia ser outros valores aqui? Sim, poderia, né? Mas só esses 3 pares ordenados está bom para a gente ver esse probleminha, ok? Vamos ver aqui então, ó. Par ordenado. Determinamos como x e y um par de números racionais no qual x sempre irá representar o primeiro elemento e y o segundo elemento. Lembre-se que sempre tem que ser nessa ordem, x, y, tá? Aqui no primeiro lugar a gente põe o valor de x e no segundo o valor de y, tá? Por quê? Fazendo dessa forma, nunca a gente vai errar, né? Por quê? Porque se eu for encontrar o valor aqui nesse plano aqui, se eu colocar o y primeiro, vai dar errado, né? Por quê? Porque, ó, 4, por exemplo, se eu tenho um par ordenado, 4 que é o valor de x e 1 o valor de y, se eu colocar aqui 1 e 4, eu vou pensar que o 1 é x e o 4 é y, vai dar errado. Então, 4, 1 é diferente de 1, 4, ok? Localização de um ponto no plano cartesiano. Como vimos anteriormente, um ponto é expresso por meio de dois números reais, chamados de par ordenado, x e y. Nesse caso, o primeiro número representa a localização do ponto no eixo x, enquanto o segundo representa a localização do ponto no eixo y. Sempre observe que o par ordenado 1, 2 é diferente, igual eu falei lá em cima, tá? Primeiro passo. Encontre o primeiro número expresso no par ordenado. Ele está localizado no eixo das abscissas, que é o eixo x. Então, ó, aqui eu tenho dois eixos, né, no plano cartesiano. Esse eixo aqui, que é o eixo y, ó, y, e tem esse eixo aqui, que é o eixo x. Esse eixo x aqui, ó, a gente chama de eixo das abscissas, tá? E esse outro eixo aqui, a gente chama de eixo das ordenadas. Então, ó, quando os dois se cruzam aqui, é o ponto zero do plano cartesiano. E depois aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 positivos. E para cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 no eixo x, os negativos. No eixo y das ordenadas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para cima são os positivos. E aqui para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 são os negativos. Tá ok? Então, esse aqui é o plano cartesiano, tá? Onde eu posso encontrar qualquer número, qualquer par ordenado. Então, ó, no primeiro passo, encontre o par ordenado. Para encontrar o par ordenado, ele está localizado no eixo x. O primeiro aqui, quando eu falo 1 e 2, que é um par ordenado, o 1 é no eixo x e o 2 no eixo y. Encontre o segundo número expresso no par ordenado, ele está localizado no eixo das ordenadas, que é o eixo y. Terceiro passo, trace retas perpendiculares a cada um dos pontos identificados pelo par ordenado,
o ponto procurado vai estar exatamente no lugar onde as duas retas se cruzam. Por exemplo, eu tenho aqui esse par ordenado 2 e 1, né? O x vale 2 e o y vale 1, tá? O 2, ele fala que você tem que encontrar no eixo x. Então, ó, 1, 2. Então, essa marca aqui é o número 2, tá? E o 1, aonde que eu encontro? O 1 já é nesse eixo das ordenadas, o eixo y. Então, tá aqui, ó, 1. Trace, então, ele fala para você traçar uma reta perpendicular, ou seja, de 90 graus, tá? Então, você chega no ponto que você achou aqui, ó, que é o número 2, e sobe com ela perpendicularmente a essa reta aqui. E aqui também você achou 1, você sobe perpendicular. Aonde cruzar essas duas retas é o ponto que nós estamos procurando, tá? Veja esse outro aqui, ó. O x é menos 3 e o y é 2. Onde que está o menos 3 na reta x, né? Ó, para cá os positivos, para cá os negativos. Então, é menos 1, menos 2, menos 3. Você sobe reto aqui até encontrar o número 2 do y, ó. 2. Então, vem aqui cruzando. Esse é o ponto menos 3, 2. E assim igual aos outros. Ok? Deixa eu ver aqui mais aqui. Representa na reta, tá. Tudo certinho. Então, aqui tem uns exercícios para vocês fazerem, tá? Ó, primeiro exercício. No problema da página anterior, encontramos valores para a caneta e os lápis. Desenhe um plano cartesiano em seu caderno e coloque esses valores, os pares ordenados, encontrando seus pontos correspondentes no plano. Então, você vai desenhar um plano igual a esse, quadriculadinho, com os números tudo certinho, eixo X, eixo Y, e você vai encontrar esses valores aqui, ó, tá? Os valores da caneta, que são esses pares ordenados, 6x 0,5y, 5x1y, 4x 1,5y, tá? Então, vocês vão encontrar. Do mesmo jeito que nós encontramos aqui o ponto, você encontra lá os pontos do probleminha acima. Número 2. Desenhe um plano cartesiano em seu caderno e localize os pares ordenados abaixo. Então, você vai fazer um outro plano cartesiano igual a esse e encontrar menos 9, 4, 8x e 3y, 0x e menos 3y, menos 4, menos 9, que são os pares ordenados, e 8 e 0, tá? Então, vocês vão encontrar esses eixos aqui, esses pares ordenados no plano cartesiano. E agora o exercício 3. Observe os pontos A, B, C, D e E no plano cartesiano abaixo, que está aqui. Identifique os pares ordenados que correspondem a esses pontos. Aqui, no número 2, eu dei os pontos cartesianos, vocês vão desenhar o ponto no plano cartesiano. Nesse aqui, eu já dei os pontos, eu quero só que você fale aonde que está localizado os pontos, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse é o ponto A. O ponto A, aonde que está o primeiro, que é o x, né? Ó, 0, que é o metade aqui, 0. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 4. Ele já está no 4. E o y, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 4. O par ordenado desse A aqui é 4, 7. Ok? Então, você vai pôr assim, como se fosse aqui, 4 e 7. Sempre primeiro o x, depois o y, tá? E agora você acha os outros aqui. Ok, pessoal? Tá facinho de fazer esses exercícios aqui. Beleza? Não esqueçam de fazer o exercício lá em cima, que é achar a Páscoa de 2030 e esses exercícios que eu passei. Ok, pessoal? Me responda isso até segunda-feira que vem. Ok? Tire uma foto e mande para mim no privado. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.